Agora. Boa noite, pessoal. Meu nome é Anderson e eu vou apresentar aqui para vocês um pouquinho sobre exploração e manipulação de dados utilizando Python. Então, bora lá. Bom, como eu me apresentei, eu sou o Anderson, sou engenheiro de dados aqui na ThoughtWorks. Para construir essa apresentação, eu parei junto com a Jéssica, que porque as pessoas não podem participar, é, mas é hoje que eu vou facilitar hoje a conversar com vocês sobre exploração e manipulação de dados. Bom, o que que a gente vai abordar nessa apresentação aqui? A gente vai abordar um pouquinho sobre as análises exploratórias de dados. A gente vai tentar entender o que que é EDA, e quais são os processos de um EDA, os tipos de variáveis, dados faltantes, distribuição, detecção de outliers, correlação entre variáveis, e além disso, também vai mexer um pouco com a manipulação de dados. Então, a gente vai fazer uma breve introdução, vai falar um pouco sobre os tipos de manipulação de dados que existem, e também olhar um pouco para as ferramentas que mais são utilizadas hoje para manipulação de dados. E também, nessa apresentação, a gente vai falar uma coisa mais prática também, explorando um pouquinho com os dados da Covid-19 de 2020, explorando ali um pouquinho, fazendo análise exploratória, tentando entender quais são as variáveis, distribuição, detecção de outliers, correlação e por aí vai. E também manipular um pouquinho desses dados e transformar isso também em gráficos, utilizando uma ferramenta chamada Python com pandas e também com uma outra chamada Matplotlib. Então, simbora. Vamos lá. Então, primeiro de tudo, o que que é uma análise exploratória de dados, né? O que que é esse EDA? EDA é uma sigla, é um acrônimo em inglês, né, para Exploratory Data Analysis, que basicamente, traduzindo para o bom e velho português, é uma análise exploratória dos dados. Essa é uma etapa fundamentalmente crucial para algumas funções para funções de data, como análise de dados, ciência de dados, porque essa fase a gente vai estar tentando entender um pouco melhor quais são os campos, os padrões, tipos de anomalias que apresentam com os dados, formular e também até hipóteses de uso e de visualização desses dados. Então, é realmente a primeira etapa que a gente está começando a entender, começando a pegar um pouco do contexto que aqueles dados vão revelar para a gente, né? E aqui eu separei os 5 principais passos de uma EDA. Você pode customizar, pode tirar, ou colocar outras etapas, mas essas aqui são as 5 principais mais utilizadas, né, no mundo afora, né? A primeira é o entendimento das variáveis, que vai discriminar para a gente quais são todas as variáveis dentro de uma tabela, as colunas que ali estão, tentando entender os tipos, né, dessas colunas. A segundo passo, detectar dados faltantes. Não é incomum que os datasets, os conjuntos de dados, eles tenham dados que estejam faltando, porque alguns campos são opcionais, outros campos foram preenchidos manualmente, então pode ser que não haja uma obrigatoriedade de alguns campos, e por isso eles podem vir faltando para a gente, pode vir como nulo ou vazio, né? 3, vamos tentar entender também a distribuição de dados, para a gente entender como é que está se comportando nossos dados, para onde eles estão indo, o que que eles estão revelando para a gente. E quarto, a detecção de outliers. Então, com base na distribuição, a gente também vai tentar entender os outliers, aquilo que pode prejudicar nossas análises, pode prejudicar as médias, as medianas, ou até mesmo modelos de machine learning, de aprendizado de máquina, que podem acabar se enviesando por conta desses outliers, números que estão fora da curva. E, por último, a gente vai também trabalhar com a correlação entre campos, né, entre as colunas das nossas tabelas. Então, vamos lá. Eu queria trazer primeiro para vocês uma pequena divisão entre os tipos de variáveis possíveis no geral, né? Elas basicamente se dividem em 2 grandes grupos, as qualitativas e as quantitativas. As qualitativas são palavras, textos que discriminam e atribuem uma qualidade para um ser ou um objeto. Já as quantitativas são aquelas que usam os números para poder demonstrar alguma coisa. A qualitativa se divide em 2 grandes grupos, as ordinais e as nominais. As ordinais são palavras reservadas que ajudam, que elas por si só têm uma certa ideia de ordem. Vou dar um exemplo para vocês. No pódio da Fórmula 1, a gente tem a classificação geral dos competidores. E quem ficou em primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto. Essa classificação, por si só, já tem uma ordem. A gente subentende que o segundo, ele veio logo após o primeiro, que o terceiro veio após o segundo, que o quarto veio após o terceiro, e assim sucessivamente. Então, eles têm uma ideia de ordem.
Outras coisas que tem por isso aí também é, por exemplo, a escolaridade. A gente tem o primeiro ano do ensino fundamental, segundo, terceiro, quarto, quinto, então a gente tem uma ideia de progressão dentro, usando essas palavras, né? Então, as palavras que têm ordem. O próprio alfabeto também tem isso, né? Quando a gente vai fazer, tipo assim, quero ordenar usando a ordem alfabética, por conta que dentro do alfabeto a gente tem uma ordem, A, B, C, D, E, F, G, por si só é, essas letras têm uma ordem entre si. Então, esses são dados qualitativos ordinais. Quando eles não possuem uma certa ordem, eles só apenas qualificam e denominam e caracterizam um ser ou objeto, eles são variáveis qualitativas nominais. Um exemplo, a cor dos olhos de uma pessoa. A gente vai ter a cor, sei lá, castanho, preto, azul, esverdeado, cinza, mas são cores de olhos. Eles não têm uma certa ordem por si só, entre si, né? Outra coisa é a nacionalidade. Você pode ser brasileiro, argentino, chileno, português, espanhol. Então, são coisas que caracterizam essa entidade, mas não tem uma ideia de ordem, não tem um sobre o outro, não tem uma ideia de hierarquia. Então, essas são as qualitativas nominais. Já no mundo das quantitativas, a gente vai trabalhando com números, literalmente. E a gente vai ter dois grupos, as discretas e as contínuas. As discretas são basicamente uma forma de contar, mas que não pode ser fracionada. Vou dar um exemplo. A gente pode contar a quantidade de filhos de uma determinada pessoa. Então, eu posso ter um, dois, três, quatro ou cinco filhos, ou até mesmo nenhum filhos. Mas eu jamais terei um filho e meio. Eu não tenho como ter um filho e meio. É sempre uma unidade bem definida. Ou é um, dois, três, quatro, ou nenhum. Não tem uma variância, não tem uma variabilidade ali, não. Uma coisa que eu posso fracionar. Então, como eu não posso fracionar, então é uma quantitativa discreta. Já as medidas que a gente vai utilizar, que a gente pode fracionar, que existe uma continuidade, eu não pulo do 1 para o 2 imediatamente, eu posso ter 1.1, 1.2, 1.3, e ir escalando de forma contínua até chegar no 2. Aí, vamos ter as quantitativas contínuas, que pode ser o peso, altura, salário, temperatura, ou até mesmo taxa de contágio de uma certa doença, por exemplo. Isso são variáveis contínuas. E isso aqui vai ajudar muito a gente a entender quais são os tipos de dados que a gente tem nos conjuntos de dados que a gente vai analisar, né? Então, isso é bem legal. Uma outra característica são os dados faltantes. Os dados faltantes é quando, por algum motivo, aquele campo não foi preenchido ou foi omitido de forma proposital, né? Alguns campos, de fato, não são obrigatórios, e, e isso se apresenta também no conjunto de dados. E, em alguns momentos, isso pode atrapalhar nossas análises, porque a gente vai até literalmente entender que a gente perdeu uma certa informação. Em outros casos, em alguns outros tipos de análises, essa perda não é tão relevante assim, a gente consegue até mesmo até suprir essa necessidade, omitir esse dado, ou até mesmo preencher esse dado vazio. Existem diversas técnicas hoje para fazer esse tipo de coisa, como completar para frente, preencher com a média, preencher com a mediana, ou até mesmo usar machine learning para poder preencher esses espaços vazios, né? Mas aqui, por exemplo, aqui para vocês tem essa tabela, que basicamente é uma tabela de frutas, que tem o nome da fruta, o fornecedor e o preço unitário de cada uma dessas frutas. Perceba que na primeira coluna, a linha 3, temos um dado null, um dado vazio. E eu não sei discriminar se esse dado é de que fruta é. Eu não sei dizer se é uma banana, se é uma maçã, se é uma pera, se é uma uva. Não, pera eu consigo que tem a linha 2, né? Confundi aqui. Mas eu não consigo dizer se é qualquer outra fruta, né? Então, isso acaba dificultando um pouco o nosso trabalho. Mas a gente poderia, por exemplo, colocar isso dentro de um gráfico e dizer que esse null pode ser como se fosse outras frutas que as pessoas tendem a consumir. Então, dependendo da análise, a gente pode até reaproveitar esses dados sem o menor problema. É, também, na segunda coluna, também temos a do fornecedor, que está faltando, tem o fornecedor A e B, mas não temos os fornecedores da pera. Então, se a informação do fornecedor não for relevante, tudo bem eu continuar utilizando os dados, né? E o preço unitário, não temos o preço unitário da maçã. Então, quando a gente for fazer essas análises, a gente precisa considerar esses casos e entender o que faz mais sentido. Se vale a pena continuar usando esses dados, se vale a pena preencher usando o valor fixo, um valor usando a média, a mediana, ou se vale a pena simplesmente descartar esses dados também, né? Então, é uma outra análise que a gente precisa também entender o quão defasados nossos dados estão por falta de dados. Uma terceira característica dos dados é enquanto à distribuição deles. A distribuição nada mais é do que a frequência de um determinado valor em uma determinada coluna de uma tabela. É a frequência dele que vai dizer para a gente quais são os valores que tendem
a ser mais utilizados, que tendem a ser mais consumidos, por exemplo, ou que tendem a se mostrar mais no nosso conjunto de dados. Isso que vai mostrar o padrão do nosso conjunto de dados, vai mostrar as características, né, desse conjunto de dados. Então, eu separei aqui alguns tipos de curvas que tendem bastante a aparecer. A gente, inclusive, vai ver elas nos dados reais lá do Covid-19. E a primeira, que vocês estão vendo aqui no canto superior esquerdo, aqui essa Symmetrical Unimodel, essa seria a curva padrão, a curva standard, que é a curva que eu vou ter dados, um certo quantitativo de dados mais comuns no meio, mais frequentes no meio, e na parte inferior eu vou ter uma cauda que tenha menos frequência desses dados. Mas, por exemplo, em alguns momentos isso pode mudar um pouco e essa curva tem uma inflexão. E ela tem inflexão mais à direita ou inflexão mais à esquerda, né? Ela está um pouquinho mais inclinada para a esquerda ou para a direita. Isso é o chamado skew em inglês, né? E aí é importante reconhecer isso porque isso pode mudar um pouco nossas análises que a gente vai poder tirar e até mesmo entender o que faz mais sentido tirar de padrão daqui. Então, por exemplo, só tem um tipo de doença que afeta mais pessoas de idade média, né? Então, teoricamente, eu tenho uma curva um pouco mais parecida com essa. Se eu tiver doenças que tendem a aparecer mais em idosos, pessoas de idade mais avançada, eu vou tender talvez ter um grupo como esse aqui, que eu tendo a pender um pouco mais para a esquerda, mais para a direita, por exemplo. Já se um conjunto de dados de doenças afeta mais jovens, eu talvez tenha um comportamento um pouco mais como esse, né? Que eu vou ter bem mais frequência de pessoas mais jovens sendo contraindo a doença, sendo contaminadas e por aí vai, né? Existem outros tipos de gráficos como que tem aqui embaixo. Um deles é o uniforme, que é quando não se apresenta uma curvinha como essa, bem definida, né? Então ele é uniforme, ele é quase uma linha reta. Então ele se mostra uniforme. Ou quando existem também esses bimodais, então vamos supor uma doença que afeta muito pessoas mais jovens e pessoas mais idosas. Então a gente teoricamente, vai ter uma curva mais parecida com essa, afetando mais os jovens e afetando um pouco mais as pessoas de idade mais avançada. Já as pessoas de idade média não vão ser tão afetadas assim por essa doença, por exemplo. Assim como também existem dados multimodais, que podem ter múltiplas curvas como esta, e, e isso pode também caracterizar outras situações, outras é, subdivisões que a gente pode, inclusive, até fazer com os dados, né? Então, essas aqui são configurações de distribuição. Com base na distribuição, inclusive, a gente tem como definir um intervalo de confiança. O intervalo de confiança nada mais é um intervalo dessa medida aí mais central de buscar a maior quantitativa de dados e ignorar esses pequenos dados que estão aqui na ponta. Por quê? Porque esses dados que estão geralmente mais na ponta são dados que são muito difíceis de serem apresentados, de acontecerem na realidade. Então, como eles são muito poucos, se aparecem menos nesse conjunto de dados, pode ser que eles influenciem negativamente quando eu for fazer uma média, uma mediana, porque eles vão acabar puxando mais essa média, essa mediana para cima ou para baixo, desviando da tendência central dessa curva, que deveria ser mais ou menos por aqui, a tendência central dessa curva, né? Então, o que a gente geralmente tenta fazer é estipular um intervalo de confiança, e aí tem alguns valores que são bem comuns, então 95% de intervalo de confiança, então eu vou ter pelo menos 95% dos dados aqui, o resto eu vou descartar porque eu vou considerar como outliers. Ou 99%, 99,9%. Então vai depender muito que tipo de configuração de dado a gente tem e que tipo de distribuição essa informação gera para a gente. E a ideia primordial é remover exatamente essas caudas aqui que enviesam as análises, né? Que puxam para cima a média ou puxam para baixo a média, né? Uma outra forma de fazer a detecção de outliers é utilizando esse gráfico aqui, que é bem legal, que é um gráfico de boxplot que ajuda a visualizar um pouquinho esses outliers, né? Esse gráfico aqui de boxplot, basicamente, ele tenta calcular uma distância que tenha pelo menos 25% dos dados, que ele vai chamar isso aqui de Q1, que tenha 75% dos dados, que ele vai chamar de Q3, e isso aqui vai formar uma distância chamada distância interquartílica. É como se ele estivesse pegando mais ou menos um corte dessa curva aqui.
Então, ele corta aqui mais ou menos em 25% dos dados, e ele vai lá e corta aqui mais ou menos 75% dos dados. E aí ele faz um pequeno cálculozinho aqui, que é 1 vezes e meia a distância intercoatídica, que seria esse Q3 menos o Q1, para poder definir quem vai ser o limite máximo para os meus outliers. E a mesma coisa para baixo também, quem vai ser o meu limite mínimo para todo mundo que for menor que isso é considerado outlier, daquela curva lá que eu mostrei para você. Então, tudo que for menor que isso é considerado um outlier. Tudo que for maior que esse limite máximo é considerado também um outlier. Então, essa aqui é outra visão também de como a gente pode detectar esses outliers, inclusive a gente vai ver isso também com os dados. Uma outra coisa que é muito legal é entendermos a correlação. Aqui eu já estou trazendo aqui os dados da Covid-19 e a gente tem aqui alguns campos chaves aqui de métricas que esse dataset dispõe para a gente. Então ele tem aqui os casos confirmados da doença, o número de mortes, o número de recuperações da doença, o número ativo de pessoas infectadas, a ocorrência de novos casos para esse dia, a ocorrência de novas mortes para esse dia e a ocorrência de novos casos recuperados nesse dia. E perceba que, com esse dado aqui, que são de, de pessoas confirmadas infectadas pela doença, ela é muito correlacionada com as pessoas que estão ativas com a doença e também que também houve um aumento na morte das pessoas aqui também. Então, é um dado que é bem proporcional entre si. Isso faz com que, quando uma variável dessa, como os dados de confirmação de infecção, subam, a taxa de mortes tende a crescer também proporcionalmente. Mesma coisa para a taxa de recuperação também, tende a crescer na mesma velocidade com que as pessoas vão se contaminando, ou similar a isso, né? Então, existem algumas formas de trabalhar correlação, uma delas é a de Pearson, e outra delas é a Cantal, mas elas explicam algumas coisas, tem pequenas nuances de diferenças, mas elas ajudam a entender necessariamente quais dessas variáveis tendam a estar correlatas com as outras, né? E, por último, outra forma também de descobrir se uma variável tende a estar similar à outra é usando um gráfico de dispersão. Essa aqui é uma maneira um pouco mais visual de ver que uma variável está correlata à outra, né? Basicamente, a gente coloca em um eixo uma determinada variável, nesse caso aqui são os casos confirmados de COVID, e aqui em cima eu coloquei, aqui do lado, eu coloquei as mortes por COVID. Perceba que eu consigo até ter uma aproximação de uma linha entre a quantidade de casos confirmados e a quantidade de mortes pela COVID, né? Deixados pela COVID. Então, eu tenho uma certa linha aqui de progressão dos meus dados que indicam dizer que talvez esses dois números estejam muito correlacionados. Mas, como qualquer dado, ele também possui dados outliers, que são esses dados que estão aqui, ó, flutuando longe da minha linha, que é essa linha que é chamada linha de regressão, né? De regressão linear. Então, eles estão fugindo dessa minha regressão linear, eles são outliers, logo eles também fariam parte da cauda é, da nossa distribuição, né? Então, perceba que existe uma certa progressão, mas que eu preciso ter um número bem maior de casos confirmados de COVID para eu conseguir ter algum aumento na taxa de mortes. Então, mas que ambas as variáveis são bem correlatas umas com as outras. Bom, então eu vou trazer agora uma coisa um pouco mais prática, um resumo mais prático sobre esses dados. E para fazer isso, eu vou utilizar uma ferramenta muito legal, que é o Pandas, que é uma ferramenta de manipulação de dados. E eu já pré-carreguei os dados da COVID aqui na máquina, usando o Google Colab aqui, né? Então, quais são os dados que a gente apresenta hoje, tá? Os dados da COVID, vocês estão vendo minha tela, né, gente? Alguém pode me confirmar que está vendo tudo certinho aqui na minha tela? Oh, beleza. Show. No finalzinho eu tiro também comento também sobre algumas coisas que eu falei no slide e comentário no chat. Show. Então, aqui, deixa eu fechar isso aqui. Então, aqui nessa tabelinha, a gente tem aqui algumas informações do dataset da COVID que a gente extraiu lá do Kaggle. Uma é a data, então ele é dividido por dia, para cada dia, né, que foi se passando desde o começo do ano, né, então a gente tem a partir do dia 22 do 1, ele fala qual que é o país ou região aqui, então em Afeganistão, Albânia, Algéria, Andorra, Angola, por aí vai. Enfim, tem vários países aqui, são
108 ou 187 países, eu não me recordo sempre todos, mas é um quantitativo bem legal de países traqueados aqui. E ele tem justamente esse quantitativo inteiro aqui de informações. Então, ele tem o número de casos confirmados, mortes, casos de recuperação, casos que ainda persistem, pessoas persistem contaminadas, novos casos de confirmados, novas mortes, novas recuperações, e também ele mostra qual que é essa região aqui que é considerada pela World Health Organization, né, a Organização Mundial da Saúde. Então, o Afeganistão é considerado está no Mediterrâneo, a Albânia na Europa e assim sucessivamente, né? Então, vamos trabalhar com análise exploratória de dados. A primeira coisa que a gente pode fazer com essa tabela aqui de dados é entender qual é a quantitativa de, de registros e também a quantitativa de colunas. Para isso, a gente pode usar uma informação chamada info, que é uma função que retorna algumas informações cruciais de metadados dessa tabela, né? Então, basicamente, a gente vai ter aqui que a gente tem as colunas de data, país, casos confirmados e por aí vai. E a gente vai ter um total de 10 colunas, né? São essas 10 colunas aqui. E no total a gente tem 35.156 entidades, né? Registros dentro dessa tabela. Então, a gente vai ter um quantitativo bem legal de coisas para poder trabalharmos com esses dados, né? E aí eu vou partir aqui, para a gente ganhar tempo, para uma análise aprofundada. Existe uma biblioteca chamada Pandas Profiling Report, que faz uma série de cálculos e metrificações que nos ajudam a entender justamente aqueles pontos que a gente acabou de ver na apresentação. Então, ele começa aqui dando um panorama geral sobre os dados, indicando para a gente o seguinte, ó, no panorama geral dos dados, o que ele fala? Ele fala que a gente tem 10 variáveis, que são 10 colunas, ele tem 35.156 observações, quantidade de registros, e ele já mostra aqui do lado, aqui embaixo, né, que ele já tem quantos dados faltantes eu tenho. Essa base foi muito bem acurada e eu tenho um total de 0 dados faltantes nessa base, o que é muito bom. Então, já facilita muito nossas análises e a gente pode ficar até despreocupado com esse ponto. E também não há duplicidade de linhas também, o que é bom também, indicando que o conjunto de dados é muito bom também. Mas ele aqui já dá um insight aqui para a gente que é muito valioso. Ele diz para a gente que a gente vai ter uma coluna que é dedicada para tempo, duas colunas que são dedicadas com valores categóricos, né, como a gente viu lá na apresentação, né? Existem os valores categóricos e 7 colunas com valores numéricos, que são os valores quantitativos. Então, uma de tempo, duas categóricas e 7 de colunas quantitativas, né? E uma coisa muito legal é que ele já dá alguns alertas para a gente, já dá alguns insights para a gente sobre cada uma dessas colunas. Então, ele já disse aqui para a gente, por exemplo, que a coluna de país, ela tem uma alta cardinalidade. O que é essa alta cardinalidade? É um alto número de valores distintos, valores únicos. E é verdade mesmo. A gente tem por volta de 187 países na nossa tabela. Então, vão ter vários, de fato, existir vários e vários é, resultados possíveis aqui, distintos dessa tabela, dessa coluna. Inclusive, ele já dá outro insight para a gente, mostrando que a coluna de casos confirmados é muito correlata com a coluna de mortes. Então, foi o que a gente viu naquele gráfico lá de correlação, né? Então, essa biblioteca aqui já faz esses cálculos e já entende que isso é bem correlato e já dá um insight aqui para a gente. Diz, olha, já existe uma baita correlação entre essas duas variáveis. Não só entre essas duas variáveis, como em praticamente quase todas as ocorrências aqui das variáveis quantitativas, a gente tem um alto índice de correlação entre essas variáveis. Afinal, se eu aumento a quantidade de casos de contaminação, eu também vou aumentar, consequentemente, um certo número, mais pessoas mais frágeis vão estar mais expostas, por isso elas vão se adoecer com mais facilidade e também vão acabar entrando em óbito. Ou até mesmo vão aumentar também o número de pessoas com recuperação da doença. Então, mostra que existe uma alta correlação entre essas variáveis e também mostra aqui para a gente que o dado das pessoas que foram recuperadas, ficaram saudáveis depois, nesse dia, ela meio que pende para o lado. Aquela distribuição que a gente viu que é meio pendida para o lado, ele fala aqui para a gente que ele é bem pendida para o lado, e nesse caso ela é pendida para a esquerda. Ele até dá o coeficiente aqui, e ela é bem pendida para a esquerda. Enfim, então tem uma série de outras coisas, e também mostra para a gente, ó,
que o nome dos países ele é bem uniforme. E a gente vai entender o porquê que ele é uniforme daqui a pouco. E, além disso, ele mostra aqui o quantitativo também de dados que estão com valores zero, né? Então, tem colunas que estão com 22%, 40%, 33%, 25%, 44% e assim sucessivamente. Bom, depois de vários insights que ele já dá de forma automática aqui para a gente, ele dá também um descritivo sobre cada uma das variáveis que a gente tem na nossa tabela, ajudando bastante nas análises. Então, ele vai começar a explicar para a gente que é o seguinte, que a coluna de date, que é a coluna de data, ela é do tipo data. Ela tem por volta de 188 registros distintos, que equivale a mais ou menos 0,5% da base. Não tem nenhum dado faltando. E também ela tem um mínimo, que seria o dia 22 de janeiro, e vai até o dia 27 do mês de julho, até mês de julho, mais ou menos. E ela é muito bem uniforme, porque perceba que tem quase uma linha reta aqui em cima da frequência dessas datas, tá vendo? Muito similar ao que a gente viu aqui na nossa distribuição uniforme. Então, quer dizer que está bem separado esses dados aqui para a gente. Aí ele começa também a dar por outras colunas. Então, aqui também temos a coluna de país, que tem uma alta cardinalidade, como ele falou lá em cima, e também é uniforme. Porque quando a gente vai olhar aqui em cima, ele tem exatamente a mesma distribuição para o Afeganistão, para o Paquistão, para o Nepal, que é 188, que é a quantidade de vezes que aparecem as datas, né? Então, ele mostra aqui para a gente também qual que é a frequência também das palavras, quais são as palavras que mais são frequentes aqui dentro da base, e também quais são as letras mais frequentes também dentro da base. Isso ajuda muito quando a gente faz algumas análises de processamento de linguagem natural, né? Enfim, então ele mostra aqui outras características de outros campos, né? Então a gente tem aqui os dados de pessoas confirmadas com a doença, que também tem alta correlação com outros campos, tem vários valores zeros e por aí vai. Então, é bem legal. E também nos casos de números quantitativos, né, variáveis quantitativas, ele dá um insight para a gente sobre a média, o valor mínimo e o máximo, que a gente consegue ver aqui, e também mostra a distribuição geral dos valores também, que é um gráfico também similar a esse aqui, só que ele pende para um dos lados, né? Ele pende mais para, nesse caso aqui, tende para zero, né? Então ele pende um pouco mais para a esquerda. Então, é bem, bem interessante. E aí ele vai dando alguns insights sobre cada uma das colunas. Eu vou pular essa análise aqui, porque nesse dataset não é legal essa análise aqui, mas eu já vou pular aqui para a parte das correlações. E aí aqui dentro das correlações, ele já vai dar quais variáveis são mais correlatas com as outras, provando o que ele já tinha encontrado lá de insights. Então, ele já comprovou que casos confirmados é a mesma coisa aqui, e é proporcional ao quantitativo de mortes, que também é proporcional ao caso de recuperação, que é diretamente proporcional também para os estados que continuam, né, pessoas continuam infectadas. Então, isso é bem legal. E aqui a gente tem vários tipos de correlação, cada um com seus pequenos detalhes. Então, a gente tem aqui a Spearman, a Pearson, a Kendall e a Fick. E o que é legal também é que ele explica para você o que cada uma tende a fazer para poder gerar essas análises aqui. Então, facilita bastante quando a gente for olhar essa correlação e tentar entender o que está acontecendo, né? E aí, dentro da correlação, a gente tem uma coisa que é bem legal, que é o seguinte. Esse valor aqui, ele vai de 1 até -1. E também passa pelo zero. O zero é quando não há correlação de fato. E esse 1 é quando há uma correlação positiva. E esse -1 é quando há uma correlação negativa. Anderson, o que é isso? Uma correlação positiva é quando uma variável, quando ela tende a crescer, a outra variável também tende a crescer junto com um certo nível de proporção. Então, elas são variáveis que variam simultaneamente para a mesma direção. Então, quando uma sobe, a outra sobe por consequência, logo ela é também ela é uma correlação positiva. Quando uma variável ela sobe e uma outra variável ela tende a cair na mesma proporção, e o inverso também é verdade, quando a primeira cai, a segunda sobe, a gente tem uma correlação negativa, que vai aparecer aqui embaixo também. Então, é outro tipo de uma correlação, mas que é inversamente proporcional. E por último aqui, também tem as análises de valores faltando. Nessa base aqui, que todos os dados estão bem completinhos, foram bem acurados, bem extraídos, não há dados faltantes aqui.
mas se caso houvessem, eles apareceriam aqui como se fosse uma bordinha laranjinha indicando qual é o pedaço, exatamente qual é o pedaço da tabela que está com dados faltando, para a gente também ficar ligadinho quando for fazer nossas análises. E também ele mostra aqui um sample dos dados, né? Então ele mostra aqui as primeiras linhas desse dataset, então começa aqui no dia 22. No dia 22, a maioria dos países não tinha casos confirmados da doença, né? Isso vai acontecer mais lá por volta de fevereiro, mais ou menos por março. Então, tende a estar mais um pouquinho mais no meio da nossa tabela. Mas já os dados, as últimas linhas do nosso banco dessa tabela aqui, ela já é do dia 27/7. Então, já temos aqui um número quantitativo bem maior de casos confirmados, mortes, recuperação, e enfim, e o resto das outras variáveis aqui dentro desse dataset. E essa ferramenta aqui mostra todos esses insights para a gente poder agora estar familiarizado com os dados, entender o que cada coluna dessa significa e qual é o comportamento delas. Então, isso é bem legal e ajuda muito nas análises iniciais com o dataset. Vou voltar aqui para o PPT. E agora a gente vai passar pela manipulação de dados, a parte que eu acho mais legal, afinal sou engenheiro de dados e é a parte que eu mais tendo a trabalhar no meu dia a dia, né? A manipulação de dados nada mais é que o processo de manipular os dados, modificar esses dados de que modo que a gente consiga organizá-los e começar a extrair informação, extrair insights dele e começar a gerar inteligência. Então a gente vai tentar mexer com eles para tentar gerar alguma coisa legal a partir deles, tá? No geral, assim, princípios de manipulação de dados, existem diversas técnicas de manipulação de dados, mas existem 6 que são mais cruciais, que são amplamente utilizadas no dia a dia de quem está trabalhando com dados, pesquisa e tudo mais. Que a primeira é selecionar colunas, a segunda, criar ou modificar colunas já existentes, né? Ou criar novas colunas, ou criar novas colunas baseadas em um critério, ou baseadas nas outras colunas que já existem. Filtrar, fazer a filtragem de registros para trazer apenas aqueles registros que a gente espera fazer análise. Vamos supor que eu tenha um histórico geral de todas as áreas do meu hospital que a pessoa passou, por exemplo. Então, mas eu quero saber apenas o tempo médio que as pessoas passam na UTI. Então, o que eu vou fazer nessa tabelona é filtrar apenas quando as pessoas vão para a UTI e ver o tempo médio que a galera tende a passar ali dentro. Então, geralmente acaba filtrando bastante para trazer exatamente aquilo, a análise que a gente espera trazer. Outra coisa também é agrupamento dos dados. Então, trazer apenas as colunas chaves e sumarizar outras colunas é, de valores quantitativos, né? Outra é unir dados, tanto verticalmente quanto horizontalmente. Então, dá para fazer união de dados a partir de duas tabelas que têm alguma chave em comum que a gente possa juntar esses dados, ou até mesmo juntá-las uma em cima da outra quando eles têm a mesma quantitativa de colunas que têm as mesmas propriedades. E por último, também, ordenar os dados, né? E para fazer essa manipulação de dados, existe uma infinidade de ferramentas hoje já no mercado. E algumas delas também fazem o trabalho de data visualization, né? Que permite sim, fazer a transformação do dado e também já visualizar ele de cara, né? Então a gente tem o Power BI, tem o Pandas, tem o Python, tem o Spark, Splunk, Qlik, Tableau, o mais famoso de todos, né? Que é o Microsoft Excel e o R. A gente vai fazer aqui um hands-on com Python e Pandas, mostrando como é que faz cada uma dessas operações e por que usar o Pandas, né? O Pandas é uma das ferramentas mais poderosas que existem para fazer análise de dados, para trabalhar com o entendimento e manipulação de tabelas e é muito usada pelas pessoas de data análise de dados e também para pessoas de síntese de dados, porque é muito mais tranquilo de mexer, é bem mais fácil de mexer do que outras ferramentas. Além disso, ela suporta uma variedade imensa de tipos, então tipos CSV, Orc, Parquet, Excel, JDBC e muitos outros. É, Também suporta um vasto quantitativo de tipos, né? Então, tipos numéricos, inteiros, texto, datas e por aí vai. E, claro, ele tem uma baixíssima curva de aprendizado que facilita muito o uso e por isso que ele vem ganhando cada vez mais adoção por todo mundo. O que vale a pena enfatizar é sobre o que é um data frame do Pandas. Um data frame nada mais é que uma tabela. E essa tabela do Pandas, que é chamada data frame, é composta por
colunas, que aqui são chamadas de séries. E essas séries, basicamente, tem o nome de uma coluna, tem uma sequência de valores para esse registro, e essa coluna tem um tipo específico. Ela pode ser um número, esse número pode ser inteiro, flutuante, vou ter, pode ser uma série que é só de valores de texto, como strings, e por aí vai. E a junção dessas séries aí, dessas colunas, formam um data frame ou uma tabela. Então, vamos ir lá para o nosso Colab e vamos trabalhar com isso. Bom, então vou fazer aqui no render com vocês. Para podermos ver esses dados, a gente pode chamar apenas chamando o nome da tabela. Nesse caso, eu chamei ela de DF, que é Data Frame. Quando eu peço para executar aqui no Google Colab, ele mostra aqui para a gente os dados gerais da COVID, né? Vamos dizer que eu quero apenas ver os dados que são pertencentes ao Brasil, por exemplo. Para fazer isso daí, eu preciso filtrar nessa tabela pelo campo de Country e Region aqui. E aí, para fazer esse filtro, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer aqui df, abre e fecha colchetes, e a gente pode aqui passar qual é a condição da gente. A condição da gente é que a coluna Country e Region seja equivalente a Brasil. Brasil com Z, porque esses dados são internacionais, e aí por isso acaba ficando com Z. Então, eu fiz um pequeno filtro aqui na nossa data frame, que é a nossa tabela, ele apenas trouxe agora os registros do Brasil. Então, agora eu já consigo ter uma ideia melhor de o que estava acontecendo com o Brasil ao longo do tempo. A gente pode, inclusive, fazer um plot dedicado para o Brasil, mostrar como é que foi a evolução dos casos confirmados pelo Brasil desde janeiro, por exemplo. Então, para fazer isso, é bem simples. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer um plt ponto plot e a gente vai pegar aqui qual que são as características da gente. Bom, no caso, vou fazer aqui brdf e eu vou fazer o seguinte. Na minha coluna do eixo X, eu vou buscar os dados de data. Na minha coluna do eixo Y, eu vou querer mostrar os dados dos casos confirmados, né? A evolução dos casos confirmados no Brasil. Então, brdf e vou chamar essa coluna aqui. Opa, deixa eu trazer o seguinte. E aí, aqui agora tem um gráfico de como foi a evolução da Covid no Brasil. Então, aqui por volta do mês de janeiro, estava tudo bem, no comecinho aqui de março também, e depois começou a ter um boom de casos confirmados aqui no Brasil. Então, a gente já consegue começar agora a tirar insights de o que estava acontecendo, o que aconteceu no Brasil nesse período. Eu posso adicionar nesse gráfico aqui também, eu posso adicionar mais gráficos também sobre, por exemplo, como é que foi a evolução de mortes aqui no Brasil, além dos casos confirmados. E aí perceba que eu consigo ver dentro desse mesmo gráfico como é que foi a evolução dos casos confirmados e uma leve começo aqui dos casos de óbitos aqui no Brasil. E aí eu posso aplicar com qualquer dessas variáveis aqui. Então, eu posso colocar também pelo caso de recuperação aqui no Brasil. E aí, olha, então, as pessoas iam se infectando e tendo mais casos confirmados e também ele foi aumentando também o número de pessoas aqui que foram se recuperando da Covid, que não houveram muitos problemáticos para se recuperar da doença, né? Que mais? Bom, a gente também pode agrupar os dados por cada um dos países e descobrir quem teve o caso confirmado, maior quantidade de casos confirmados nas Américas. Vamos fazer isso? Como é que poderia fazer isso aqui no DataFrame? Bom, eu vou primeiro buscar apenas quem são as pessoas da América. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar no meu DataFrame, vou filtrar meu DataFrame por somente aqueles que estão nas Américas. E para fazer isso, eu igualo aqui com valor igual Américas. Isso aqui já vai me retornar quem são os países que estão no continente americano. E depois eu quero fazer um agrupamento com eles. E para fazer agrupamento aqui, a gente pode usar um comando chamado group by.
Esse group by ele faz um agrupamento por algum campo. Eu quero agrupar por que campo? Eu quero agrupar pelo nome do país. Então, country, region. E depois eu quero fazer uma sumarização desse dado. E aí, para sumarizar, né, somar os dados de casos confirmados. E para fazer isso, a gente pode usar uma AGG, que é agregação. Eu quero agregar alguma coisa. E aqui eu vou dizer que eu quero agregar justamente o campo de confirmação da doença e confirmação dos casos da doença e quero dizer que vai ser uma soma. Com isso, ele já vai retornar para a gente uma tabela com cada um dos países da América e quais são os casos confirmados dela. Sendo que eu queria que fossem ordenados. Como é que eu faço isso? Bom, deixa eu salvar isso aqui numa variável, grouped América df. E para fazer isso, o que a gente faz? Pega esse grupo e faz um sort. Values, que isso vai fazer com que ele fique ordenado. E ordenado pelo quê? Pelos casos confirmados. Eu quero fazer um casos confirmados e eu quero que seja decrescente. Então, eu preciso dizer aqui para ele também que eu quero que seja decrescente. Então, que ascending é igual a falso, né? Que ele não vai fazer de forma crescente, ele vai fazer só da forma decrescente. E eu vou mostrar aqui só o top 10 desses dados aqui. Quando eu executar, ele mostra aqui para a gente um top 10 dos casos de contaminação na América, e a gente vê que os Estados Unidos está lá na frente. Logo em sequência vem o Brasil, Peru, Chile, México e Canadá, com seus respectivos valores de casos confirmados da doença. Então, aqui já consigo tirar um insight. Isso aqui é uma informação muito legal para colocar num gráfico. A gente pode colocar isso aqui dentro de um gráfico, dentro de um gráfico de barras, por exemplo. E aí, para fazer isso, o que a gente pode fazer? É para colocar isso dentro desse gráfico aqui, ó. Bar plot. Eu vou escolher como meu eixo X os países. Vou escolher aqui como meu eixo Y os casos confirmados da doença. E vou escolher isso aqui como o nosso dataset. Vou fazer o seguinte: index, para ele poder trazer todas as colunas. E vou chamar de top confirmed cases América DF. Então, eu vou rodar esse caso aqui, esse carinha aqui, e vou pedir para ele mostrar um gráfico de barras. E aí, tararam, ele acabou de mostrar para a gente no gráfico de barras. Eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter ele para a gente poder ver ele de lado, que eu acho mais legal para esse tipo de análise. E aí, percebam aqui que a gente vai ter aqui os Estados Unidos lá na frente, né, com uma taxa muito alta de contágio. Logo em sequência vem o Brasil, Peru, Chile, México, Canadá, Colômbia. E aí a gente consegue ter uma visão gráfica representativa desses dados, né? E uma coisa muito legal que eu separei aqui para a gente, deixa eu descer aqui um pouquinho. Tadadá. Então, aqui tem alguns gráficos também de barras, né? De alguns agrupamentos. É possível também criar esse gráfico de pizza, mas aí o interessante seria tomar cuidado apenas com esse tipo de gráfico, porque quando tem muitos valores aqui, pode ficar ruim a visualização. É possível também trazer gráficos de linha, né? Então, a gente está vendo aqui uma progressão da evolução dos novos casos, né? Da taxa de contaminação ao longo do tempo, separado por cada uma das regiões que a OMS cataloga do mundo. E uma coisa bem legal que eu queria trazer é esse mapazinho aqui. Esse mapazinho aqui, é, ele é uma animação que a gente fez para poder mostrar como é que foi a evolução do contágio ao longo do mundo, conforme se foi passando os dias desde janeiro. Então, a gente consegue ver que alguns países foram se agravando, né? Gradativamente, a Europa, a Itália, foram já se agravando, Estados Unidos, Canadá, Austrália, e aí teve os primeiros casos do Brasil, que foi mais ou menos por aqui mesmo, e aí como isso foi se agravando no mundo, até chegar na pandemia que foi de 2020 e 2021. Então, vou acelerar aqui para a gente não perder muito tempo, mas que ele vai mostrando a progressão disso ao longo do tempo.
Isso é muito legal para quem é epidemiologista para poder fazer o estudo da doença. Então, ele consegue ter uma visão clara do que estava acontecendo e como é que aconteceu essa taxa de contágio, em termos geográficos mesmo, né? E, por último, trazer aqui também para vocês uma análise de box plots, que basicamente esse box plot aqui mostra justamente a tendência central dos dados aqui no meio, mostra justamente o limite máximo de cada um desses campos aqui, separados, né, por cada uma das regiões aqui, da coluna de mortes, e para mostrar para vocês também tem ele como mostra cada um dos outliers. Então, nas Américas a gente teve muitos outliers, teve bastante dados que variaram muito, ou que estão muito acima, ou estão muito abaixo ah, da média, porque houve muita variabilidade aqui da América em relação à qualidade de dados. Então, houve um grande impacto em cima de outliers aqui na América. E, no geral, seria isso. Muito obrigado. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Eu não estava olhando muito o chat, então vou aproveitar para dar uma lida agora. Vocês têm algum comentário a fazer? Eu não entendi muito bem essa pergunta, Cláudio, né? Eu não entendi muito bem essa pergunta sobre o 3 de sigma. Quer refazer a pergunta? Porque o que vai definir o que é uma função normal é quando ela se aproxima da tendência de uma curva normal, né? Que aí respeita essa função aqui, ó. Standard. é, Quando ele respeita uma função normal. E aí, quando ele respeita a função normal, aí de fato ele forma essa curvinha aí da tendência central dos valores estarem concentrados nesse meiozinho. São dados pertencentes à mesma distribuição, assim. Em sigma 3. É verdade, é verdade. É, Esses dados aqui, é, eles tendem a participar do valor zero. Tipo, esses dados aqui, no começo de janeiro, mais ou menos, eles tendem a ter muitos zeros. E aí, ah, isso até impacta na análise também da distribuição desses dados. Se a gente também faz um recorte de data, individualmente para cada um desses países que começaram a metrificar, muda até um pouquinho também até o comportamento das análises. Opa, no slide da intro, deixa eu compartilhar aqui. Qual slide? Deixa eu puxar para cá o meu zoom. Mais para baixo. Esse aqui? Slide 9.
É verdade. É mais pouco dado aqui mesmo. Se ele fosse também mais pendente para um lado, tivesse uma cauda até maior, acho que até o impacto do outlier dele também seria até maior também. É, daí, nesse caso aqui, ele é uma curva bem normal mesmo, né? Então vai ter pouca influência mesmo. Tanto a cauda é, menor quanto a cauda também aqui dos valores mais altos aqui. Então, de fato, tem influência aqui do 3 sigma e do menos 3 sigma aqui mesmo. Essa componente aqui pode variar também bastante dependendo da composição do gráfico, né? Isso depende muito da distribuição. Então, vai depender também do dataset e também do qual vai ser o teu intervalo também de confiança. Essa variabilidade aqui final, você pode ter um recorte também diferente, depende do que você considera como outlier também, tá? Show. Massa. Então, desculpa atrapalhar aí, Anderson, muito boa a Por tua favor. apresentação. Realmente, tipo, menos 3 aqui, tem menos de 1% aqui. Eu achei muito, tipo, não muito didático, porque tem um parágrafo bem claro dizendo que tudo que tiver entre 3 vezes o desvio padrão faz parte da distribuição. Se tiver fora disso, é outlier, como você está falando. E aqui, aí vai depender, sim, desse parâmetro que tu diz que é outlier ou não. Tu está considerando que acima de 2 sigma é outlier, né? Mas pela primeira afirmação que eu fiz, não, não. Ele faz parte ainda da distribuição, só que ele é muito menos influente sobre a distribuição toda, né? É Total. muito Faz total legal isso aqui. sentido. Até eu olhei assim, mas está muito estranho isso aqui. Daí eu fui lá olhar na teoria lá, daí eu lembrei um pouco mais das coisas. Boa. Então, acho que vale até a Também pena também reformular legal. aqui também. Eu posso trazer até um caso, Ah, próxima vez, que seja até trazendo outros casos, também trazendo outras também variações aqui, para também mostrar esse aham, caso também, né? Mas boa, sim. bem Uma dúvida notado. que eu tive também no meio quando você fala sobre o Pandas Profiling, e aí você mostra um histograma. Tem diferença entre histograma e distribuição? Qual que é a Cara, diferença? essa é uma boa pergunta. O histograma, basicamente, ele tenta trazer a frequência de aparição daquela específica, aquela coluna específica. Deixa eu até trazer aqui. Vou buscar aqui do nosso data frame. Ó. O Pandas permite fazer uma paradinha que é isso aqui. Ó. Por exemplo, eu vou trazer o caso de mortes aqui. Quando eu faço isso, ele traz aqui a series, né, a coluna. Eu posso fazer um list e ele vai trazer o histograma dela. Esse histograma dela vai me indicar qual que é a distribuição. Deixa eu aumentar aqui um pouco a precisão dele. Para 50. Eita, não dá para 50, é muito... É que é bins, né? Aí realmente não ia rodar. Mas isso aqui mostra exatamente qual que é a curva padrão dele. Existe até no Seaborn, que é um outro visualizador de gráficos, que permite a gente ver, inclusive, justamente a curva que ele forma aplicando o KDE. Deixa eu até trazer aqui. KDE. True. Deixa eu ver se eu consigo rodar aqui com o KDE, que não lembro como é que usa. Ah, Acho que se tu rodar sem o KDE ali, ele já cria a distribuição em cima do histograma. deixa eu ver aqui. Espero que ele rode. Se não der, dá para ver aqui também. Deixa eu trazer aqui. Toggle, Instagram. Ele mostra aqui o Instagrama, bonitinho. Mas ele tem outra ferramenta também de profile chamada Data Prep, que é similar também ao Pandas Profiling. E aí eu também consigo ver. Deixa eu trazer aqui. Por exemplo, aqui casos de deaths aqui. Eu consigo ver o KDE plot. E aí eu consigo ver aqui agora sim a minha curva é, que está pendente aqui Exato. é normal. Então eu tenho aqui o histograma aqui por baixo dos panos. E aí depois eu tenho a aplicação de fato do KDE me indicando qual que é a curva que essa coluna aqui está tendo de distribuição.
Agora, claro que aqui eu também tenho o caso da ocorrência de muitos zeros. E aí, nesse caso, tem uma pendência muito grande para tender a zero, tá vendo? Tem uma pendência muito grande para tender a zero. E aí é o ponto interessante que ele traz aqui de alerta. Olha, vê só. Nessa coluna aqui, eu tenho 40% de dados zerados. Então, isso pode, não só pode, como isso altera bastante até a distribuição desse campo, por exemplo. E aí o que a gente pode tentar fazer é o seguinte, fazer uma condição no qual os defs sejam diferentes de zero, por exemplo. E vamos ver se isso de fato influencia na distribuição. Então, defs é diferente de zero. Quando toda vez que ele for diferente de zero, a gente vai trazer ele. Então, quando a gente fizer isso, tandadandan, a nossa distribuição tende a zero, então não mudou tanto assim. Então, por mais que a gente tire os zeros, não tem tanto impacto. Então, ela tende ainda a É, continuar bem à esquerda. se tu alterar os bins aí, tu vai encontrar uma coisa muito mais ainda para a esquerda, né? Bem, exatamente. Deixa eu fazer o Então, seguinte. Deixa eu. essa não é a distribuição normal, né? Por isso que a gente Exatamente. não vai encontrar o que a gente quer. E déficit geralmente é cumulativo, né? Então, por isso que vai ter muito poucas ocorrências em números grandes. E o histograma é isso, como tu falou, né? É a ocorrência daqueles É números ocorrência, ao exatamente. longo do dia. Então, quando está estabilizado, tu vai ter mais ocorrência naquele número. Então, o teu Hum, histograma vai mudar. Por isso que eu perguntei a diferença entre as duas coisas. Quando a gente analisa o histograma e quando que a gente analisa a distribuição dos dados. eu acho que vale a pena sempre tentar olhar o histograma pensando na distribuição. Se ela for compatível com o normal, bacana, podemos utilizar ela. Se for compatível com a T-Stewart, também. Então, ah, acho que vale a pena analisá-las. Mas vai ter casos que não necessariamente essas variáveis vão se comportar daquela maneira. Pode ser que ela seja completamente randômica e seja uniforme, por exemplo. Então, Pega o número é, de novos casos. podemos fazer isso. Ó. Vamos fazer o seguinte: new cases. Acho que deixa eu aumentar isso aqui. Ainda assim, ela tende a zero também, mas a gente tem um valor até considerável aqui, É maior, né? O maior. volume aqui no início. Então, isso também é característica da evolução da pandemia, né? Então, você tem um comportamento linear aqui, e aí, tipo, você tem mais consideração de números aqui. Aqui já vira exponencial, tu vai encontrar um número nessa casa de bins de 120 a cada 1.000 aqui, por exemplo. Então, e aí quando tu fez no slide lá, tu fez uma comparação linear entre as duas grandezas, só que também só vale quando é o início da pandemia. Isso é Depois, verdade. se tu pegar os dados todos da pandemia, tu não vai encontrar regressão linear nenhuma ali. Exatamente, que ele tende a Por cair isso de que eu volta. botei ali no comentário, como assim? Tu tá fazendo uma regressão linear com duas grandezas exponenciais, né? É Se verdade. considerar ali, Inclusive, se considerar um mês, tu consegue uma regressão linear 0,9. isso é verdade. Tanto que, tipo, eu tenho um gráfico legal aqui. Cadê? Pronto. É que é basicamente a evolução da pandemia, né? Então, tipo, ele tende a crescer bem, bem, bem grande aqui, conforme vai se passando os meses. Mas também tende a cair depois, quando vai chegando no finalzinho do ano e tal. Então, de Daí já fato. não tem mais gente para infectar, né? Exatamente. Chega na imunização de rebanho também, quando não chegar a 70% dos infectados. Aí, se tu pegar só entre maio e junho, aí tu consegue uma regressão linear aí 0,9. Aqui, tu não vai conseguir porque é um comportamento exponencial. Daí teria que fazer uma regressão exponencial, ou Verdade. polinomial ainda, né? E se comportar dessa maneira, né? Se comportar dessa maneira, sim. Não, se comporta. Se comporta, então, Aham. Ah, valeu, muito obrigado aí, muito bom aí. Os teus gráficos também estão muito bons, tá? Tu tá usando qual biblioteca para fazer os gráficos? aqui eu usei três. É, tem três bibliotecas aqui. Uma é o Matplotlib, o mais simples. Outra é o Seaborn, para fazer alguns gráficos um pouquinho mais bonitinhos. E também o Plotly. O Plotly é outra ferramenta também bem legal.
E aí a Legal. diferença é que o Plotly tem algumas coisas extras para fazer interação. Tipo, esse aqui, você tem um recorte melhor dos dados, consigo me movimentar e tal, eu tenho um pouco mais de flexibilidade e também criar animações também. É bem legalzinho. Esses de Enfim. mapa aí é legal. Legal. Enfim, são esses gráficos que eu utilizei. Obrigado, viu? E bacana também pelos detalhes aí. Achei bem legal, achei muito bom. Acho que pode até melhorar também essa representação aqui. Então, eu acho que é isso. Então, muito obrigado e